Olá, internauta, seja muito bem-vindo à Jovem Pan Online. Hoje nós vamos falar sobre alimentação. Quem são os mocinhos, quem são os vilões nessa história? Esse é um assunto que interessa a todos nós. Estudos recentes, têm mostrado que uma alimentação correta, uma alimentação adequada é capaz de reduzir em até 80% o risco de doenças cardíacas. E por esse motivo, hoje nós convidamos o Dr. Marcelo Cantarelli, ele que é médico cardiologista, é cardiologista intervencionista da Angiocard, que vai estar atuando nos hospitais Bandeirantes e também Lefort, para conversar conosco a respeito deste assunto. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde aos internautas, estamos aqui à disposição. Doutor, sobre essa história de mocinhos, vilões, todo mundo tem uma certa história, todo mundo tem as suas crenças, os seus mitos com relação a alguns alimentos. Queria que o senhor explicasse, então, inicialmente, o que seriam os mocinhos dessa história? Quais são aqueles alimentos que nós deveríamos consumir mais e muitas vezes a gente acaba até deixando de lado? De maneira geral, os mocinhos são os alimentos mais naturais, aqueles que vêm da natureza que você não vai interferir muito no preparo deles. E aí você pega todo mundo aí que vem do reino vegetal, né? Os legumes, as verduras, eles são extremamente saudáveis. E os derivados deles, como os azeites, os óleos vegetais. Esse eu acho que eu colocaria, vamos dizer assim, no topo da pirâmide alimentar. Obviamente, os de origem animal, que são as carnes, leite, os ovos, quer dizer, são os derivados do reino animal, eles contêm algumas substâncias, que são as gorduras saturadas e colesterol, que são nocivos se você consumir numa quantidade um pouco maior. Agora, doutor, a questão do chocolate, né? Muitas pessoas acreditam que o chocolate é um grande vilão, mas se consumido da forma correta, ele pode ser um mocinho nessa história também. Queria que o senhor falasse sobre isso. Exato, a gente não pode esquecer que o chocolate, ele nasceu praticamente aqui na América do Sul, né? E ele é derivado do cacau, que é uma fruta, é um elemento da natureza. E ele é rico em flavonoides. Flavonoides é uma substância presente no reino vegetal, principalmente em algumas frutas. Você vai ver em frutas vermelhas, você vai ter flavonoides no tomate, na uva, principalmente, que já é mais famosa por isso. E essas substâncias, os flavonoides, eles têm mais ou menos umas 6 ou 7 classes na natureza. E todas elas são benéficas ao metabolismo. E elas têm uma ação muito importante no nosso corpo, que é uma ação antioxidante. Algumas das reações que levam o colesterol a grudar na parede da artéria, provocar aquela placa de aterosclerose, de ateroma, que no futuro pode formar um infarto ou um derrame, esse processo de grudar o colesterol depende de duas coisas. Primeiro, do excesso do colesterol LDL circulando na circulação. Então, se ele está em excesso na nossa circulação, ele começa a grudar na parede. E esse grudar na parede é uma reação que depende de oxigênio, uma reação oxidativa, a gente chama. E aí é mediada por os radicais livres, tá certo? De oxigênio, que são ruins. Os antioxidantes, essas substâncias que aí a gente coloca os flavonoides, eles atuam impedindo essa oxilação ou esse ato de grudar o colesterol na parede da artéria. Além de favorecer a elasticidade das artérias, a elasticidade do vaso, que é importante para a circulação. No caso do chocolate, quer dizer, se você tem um chocolate preparado com uma taxa mais elevada de cacau, você vai ter um chocolate bom. Então, um chocolate mais escuro, um chocolate mais amargo, que tem mais cacau na sua composição. Agora, a gente não pode esquecer que o chocolate ele pode ter açúcar, que é um carboidrato, ele pode ter gordura vegetal, pode ter gordura trans, que vem dessa gordura vegetal, né, e pode ser feito com leite, o leite integral que tem colesterol. Então, dependendo da quantidade do colesterol, do tipo, aliás, do chocolate, do tipo do chocolate, ele pode ser nocivo. O que se recomenda é que o chocolate bom é aquele que tem mais cacau e que você possa ingerir moderadamente, até pouquinho, né, porque seria uma barra por semana de chocolate, para que tenha esse efeito protetor aí sobre os vasos sanguíneos. Alguns médicos falam em torno de 30 gramas, né, doutor? Que seria uma barrinha bem pequena. Isso, a conta seria 6,7 gramas por dia de chocolate, que faria bem ao organismo. Agora, perdão, doutor, agora o senhor falou rapidamente também sobre a questão do vinho, o senhor falou sobre o vinho, o senhor falou sobre a uva. Há alguns médicos que não recomendam vinho, por causa do teor alcoólico, mas recomendam aquele suco de uva integral,
que tem alguns componentes muito parecidos com os do vinho também. O senhor recomendaria esse tipo de produto para quem está interessado em aumentar o consumo de flavonoides? Sim, com certeza. Na verdade, assim, a natureza é sábia, né? Se a gente pensar, tudo que está na natureza, as frutas, né, as verduras, os legumes, eles nos fazem um bem enorme. A maioria, quer dizer, a farmácia, os medicamentos, os primeiros medicamentos, eles são derivados desse reino vegetal. A uva, ela contém flavonoide. E qual é o flavonoide que ela contém? Ela tem antocianina e tanino. A antocianina é um corante que dá aquela cor vermelha ou azulada. Então, a gente pode pensar o seguinte, puxa, então framboesa, cereja, uva, jabuticaba, tudo que é azulado, arroxeado, tem antocianina no reino vegetal. E eles são um flavonoide que tem essa ação no organismo, antioxidante, reduzindo o LDL colesterol e reduzindo então a ocorrência de infarto. E isso foi visto no vinho. O vinho porque é um concentrado, é como se você pegasse várias uvas, tá certo, no preparo do vinho, e aí você tem uma ação um pouco mais potente, assim como o suco de uva concentrado em que você vai ter não um gominho de uva, um cacho de uva, mas vários, tá certo? Então você vai ter. Então a gente recomenda que a pessoa faça um uso regular, né, de sucos dessas frutas que contêm antocianina e do vinho. O vinho tinto, pela sua cor, tem mais antocianina. Isso não significa que o vinho branco não tenha efeito terapêutico, mas ele tem, porque o flavonoide que ele tem é outro, ele tem a flavona, que é branquinha daquela cor amarelada do vinho, principalmente da uva Chardonnay, que é mais rica nele. Eles são completamente benéficos. É lógico que a gente não vai obrigar a pessoa a tomar vinho se ela não gosta, ou se ela sente mal, ou, obviamente, se ela tem problemas com o álcool em si. Então a pessoa tem que tomar cuidado, a pessoa que já tem um problema hepático desenvolvido pelo abuso de álcool, por exemplo, a pessoa que tem insuficiência hepática nesse caso, ou a pessoa que tem problemas psicológicos relacionados ao álcool, que possa tender a um uso abusivo do álcool. Mas o uso moderado do vinho é interessante, do suco de uva é interessante, e agora mais recentemente da jabuticaba. O problema é que a jabuticaba ela é muito mais vezes potente que a uva em termos da quantidade de antocianina. Porém, ela fica toda na casca da jabuticaba, que é o que a gente não come, né? A gente come a polpa dela, que é branquinha e que não tem esse elemento. Mas pesquisas recentes, principalmente uma pesquisa lá de Campinas, da Unicamp, mostra que se você fizer um preparado com a casca da jabuticaba, com pó de jabuticaba, tal, você teria esse efeito também benéfico que a gente encontra no vinho. Então, como é que seria a forma melhor de se consumir a jabuticaba? O senhor falou sobre um preparado, como é que seria isso, doutor? Teoricamente, se a gente quiser ter o benefício da jabuticaba, a gente teria que comer a casca de alguma maneira, ou preparado em pó, ou liquidificado de alguma maneira, para que você tenha esse efeito. Eu nunca experimentei, vamos dizer assim, para ver como fica, mas teoricamente seria isso. Essa pesquisa feita em Campinas, ela fez um preparado, um pó, e administrou a ratos, tá certo? Não foi uma pesquisa em humanos, e mostrou que os ratos que usavam esse extrato de jabuticaba, eles tinham um efeito muito benéfico quanto ao metabolismo do colesterol. Agora, doutor, é interessante também a gente comentar, o senhor falou sobre as pessoas que têm esse problema já de depósito de colesterol nas artérias, enfim. Existe algum alimento que se possa consumir que faça essa faxina nas artérias para que ele diminua a quantidade de colesterol presente? Uhum. Eu acho que assim, diminuir o colesterol você vai conseguir, né? Porque ele está presente na circulação e ele vem... Você ingere o colesterol, ele entra e você vai aumentar a sua taxa de colesterol. 70% do colesterol ele é sintetizado, ou seja, fabricado pelo nosso organismo, pelo fígado. 30% só vem da alimentação. Se você tem o seu metabolismo normal e você faz uma dieta rica em colesterol, seu colesterol vai subir. Mas se você para de consumir o colesterol, alimentos ricos em colesterol, o colesterol vai embora. Agora, a questão do colesterol em si é que se você mantém essa dieta rica, você vai manter o colesterol alto durante muito tempo. A dieta adequada, o que vai fazer? O efeito do colesterol no organismo, ele vai grudar na parede da artéria, provocar aterosclerose. Isso é um processo lento, que ocorre durante anos e vai formar aterosclerose. Não existe
em nenhum alimento a capacidade de limpar a artéria, tirar aquele processo que já foi iniciado. E também não existe nenhum remédio, né, que tenha essa capacidade de desentupir uma artéria coronária, tirando completamente a carne, a placa de gordura. Em termos de medicação, existem medicações que são as estatinas, que são utilizadas para reduzir a taxa de colesterol no sangue, que ela tem uma ação anti-inflamatória sobre a parede da artéria e ela impede ou ela reduz bastante o crescimento dessa placa de gordura. Agora, limpar não. Com os alimentos, esses alimentos antioxidantes, eles começam a impedir ou a reduzir bastante esse processo do colesterol LDL grudar na artéria. Mas limpar aquilo que já foi feito, não. Por isso que o ideal é que a pessoa cultive hábitos saudáveis, né, tanto de alimentação quanto de atividade física, desde cedo, né, desde criança ou desde adolescente, para que esse processo não se forme. Porque esse processo do colesterol grudar grudar na parede do vaso, ele acontece já desde criancinha. Sabe, estudos com autópsias de bebês até mostram que alguns já têm plaquinhas lá formadas. E isso é uma coisa da natureza, obviamente individual. Algumas pessoas têm componentes genéticos mais importantes. Porém, é um processo contínuo que existe. Obviamente, essas placas só vão ser visíveis ou causar problemas na fase adulta, principalmente aí depois dos 30 anos. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Marcelo Cantarelli, ele que é médico cardiologista e intervencionista da Angiocárdio, que atende nos hospitais Bandeirantes e também Lefort. O contato do nosso convidado pode ser visto através aí do seu monitor, através do endereço www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco da nossa conversa, nós daremos sequência a este assunto. Hoje nós vamos falar sobre os vilões e os mocinhos da alimentação. Fique conosco até já. É um pequeno... Jovem Pan Online, rádio com imagem online.